Boa tarde, está no ar mais um Memória Brasil, um programa de entrevistas criado, concebido para valorizar a cultura brasileira e o resgate de histórias e memórias dos nossos convidados. Vamos começar o programa hoje lembrando uma frase de Guimarães Rosa, grande mestre e autor de Grande Sertão Veredas, que diz: "O que lembro, tenho". Acho que a riqueza dessa frase talvez seja inesgotável e é com a pretensão de rondá-la e buscar um pouco alguns dos possíveis sentidos para ela que nós trouxemos aqui hoje uma convidada muito especial. A gente vai falar sobre memória, aproveitando o título do programa para tentar compreender e sondar alguns dos conceitos que dizem respeito a isso. Ela é professora, psicóloga, filósofa, pedagoga, teóloga, ela é tudo. É professora na Unicamp e na USP, mestre e doutora em psicologia social, e em ambos os trabalhos ela associa a memória às questões políticas e sociais como repressão e lutas operárias. Eu tenho ao meu lado Soraya Ansara. Soraya, muito prazer ter você com a gente. Obrigado por ter aceito o convite. Para mim é um imenso prazer também estar com você para poder falar de um tema tão instigante como é a memória. Não só instigante, mas que exige da gente uma análise, né, uma interpretação, um desejo de compreensão da sociedade, das relações que se estabelecem nela, né? Então, para mim é um grande prazer poder compartilhar com você um pouco daquilo que eu pude, né, descobrir, desvendar, né, no estudo da memória. E quer muito, tenho certeza. E requer um pouco de obsessão também. A gente estava falando agora antes de começar o programa, é isso? Na verdade... Tem um pouco esse componente? Tem, porque quando você se dispõe a pesquisar sobre a memória, você se depara com um universo enorme, imenso, né? Tanto de documentos, né? Quanto de experiências riquíssimas das pessoas. Eu sempre privilegio nos meus estudos, o trabalho com os sujeitos, né? Com as narrativas, com os discursos das pessoas. Um pouco menos com a documentação, né? Então, aí esse universo se multiplica ainda mais. Fica potencializado. Cada sujeito é um mundo, né? Um mistério, um mundo. E nele está contido uma série de experiências e de sentidos, né? Que exige obsessão para tentar conhecer, analisar, interpretar. Se verticalizar num assunto que leva a vida inteira e mais se pudesse. Exatamente. É infinito. Para a gente, né, começar né, a compreender um pouquinho. Então vamos aproveitar que você estava falando da sua, entre aspas, especialidade, e fala um pouco sobre o teu percurso acadêmico, sobre o seu trabalho intelectual e os enfoques que você tem dado para os seus estudos sobre memória. Sim, então eu venho da filosofia, né? Mas sempre me interessei, desde muito jovem, né? Com as questões vinculadas aos movimentos sociais, às lutas políticas, né? E nesse universo eu fui querendo compreender um pouco como vão acontecendo essas lutas, né? E acabei chegando na questão da memória, né? Buscar compreender um pouco como foram construídas as memórias em torno das lutas populares. Em especial, né, eu enfatizei uma luta operária no meu primeiro estudo, né, sobre memória coletiva, que é a luta dos queixadas, né, que foi um grupo de operários, né, que fez uma longa greve nos anos 60, entre 62 e 69, né? E considerada como uma greve dos 7 anos, uma greve de muita resistência. E esse fato me chamou bastante a atenção de poder pesquisar. Mas me interessava mais do que a memória dos operários propriamente dita,
a memória que as gerações posteriores aos operários construíram sobre um evento que marcou tanto a vida e o cotidiano daquele bairro, né? Um bairro da Zona Oeste de São Paulo, hoje é do Oeste, meio noroeste, né? Que é o bairro de Perus, um bairro também considerado de muitas lutas, né? Muita organização, né? Movimentos sociais, comunidades eclesiais de base. Então esse foi o meu primeiro estudo. E aí, evidentemente, já me apaixonei, né? Pelo tema da memória coletiva, que a gente vai conversar um pouco sobre. E posteriormente, dentro desse universo da pesquisa com a memória coletiva dos operários, me chamou a atenção o fato da greve ter ocorrido num período de repressão política e que necessariamente na memória daqueles entrevistados a questão da repressão não havia aparecido de maneira mais evidente, né? E, gente, mas como, né? Uma luta que ocorre num período tão difícil, né? Como que essa memória não é tão evidenciada? Alguns, né, se reportavam a isso, mas não a maioria, né? E aí eu falei, acho que eu vou ir mais além, vamos buscar conhecer e aprofundar, então, a memória política da repressão no Brasil, o que me levou... Então, o contexto dentro do qual está inserido isso tudo. Exato, contexto. E aí eu fui, então, pesquisar a memória da ditadura militar no Brasil. Entendi. Né? Aí ampliando um pouco mais o universo, não só aqui de um bairro de São Paulo, mas fazendo a pesquisa em outras capitais também do Brasil, né? E o que resultou na minha tese de doutorado. Que, por sua vez, resultou nesse livro lindo que eu tive o privilégio de ganhar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem como a gente dar um zoomzinho? A gente podia ter a imagem dele, né? Da próxima vez eu vou trazer aqui. Tem como dar um zoom? Não. Vamos ver. Memória política, repressão e ditadura no Brasil. Soraya Ansara. Olha aqui. Recomendadíssimo o livro originado pelo trabalho de doutorado da Soraya. Então, vou te fazer uma pergunta. Sim. Muito simples. Uma pergunta muito fácil. O que é memória? Ela aparentemente maneira fácil, abstrata, mas complexa, né? Exato. Porque sempre quando se pergunta sobre a memória, é muito comum que as pessoas imediatamente a relacionam com algo privado, né? Com a capacidade de guardar informações, né? E evidentemente há autores que vão privilegiar essa definição, né? Mais ligada à neurofisiologia. Exatamente, né? E mais aos aspectos estritamente cognitivos, descolando, inclusive, dos seus aspectos sociais, culturais, onde essa memória possa ser construída. O que te parece um equívoco, de repente, não? Eu acho talvez uma quase distorção, porque não dá conta da complexidade que é a memória. Né? A memória não é nenhuma coisa só nem outra. Nenhuma coisa só nem outra, né? Mas ela é principalmente para mim compreendida, e aí inclusive nisso eu concordo com outros autores, como um fenômeno que é construído socialmente. Portanto, como um fenômeno social. Como uma criação. Na verdade, por quê? Porque a nossa memória, ela não se constrói do nada. Né? Tudo aquilo que nos possibilita a recordação tem a ver com as nossas experiências sociais, coletivas, os nossos envolvimentos com os nossos grupos de pertença, né? Então, para mim, fica inconcebível não trazer à tona na definição de memória o seu caráter social. E isso nós já tivemos, né, um autor, inclusive um psicólogo, o Bartley, né, Frederic Bartley,
que foi um dos primeiros, já nos anos 30, né, a questionar as definições da memória que a psicologia da memória mais cognitiva tinha como única definição. E ele justamente vai trazer como que os elementos que estão presentes na sociedade, as convenções sociais, os códigos todos que circulam, né, na sociedade, eles influenciam diretamente na construção da memória. De modo que não existe uma memória em estado absoluto. Pura. Pura não, isso não acontece. Porque nós somos seres relacionais. Está sempre permeado por essa subjetividade. Exatamente. É uma subjetividade que não é sua exclusivamente, ela é relacional, né? A nossa subjetividade, ela se relaciona às nossas experiências que são compartilhadas com outros. Senão nós seríamos aí um eremita, né? Então, a memória para mim é esse fenômeno social, é algo que é essencialmente compartilhado com os outros e que os processos de recordação nos permite sempre evocar ou trazer à luz experiências compartilhadas. Isso vale tanto para a memória coletiva quanto para as memórias individuais? Sim. É o mesmo processo? Eu até posso usar aí uma frase do Halbach, quando ele diz que a memória individual, né, é um ponto de vista sobre a memória coletiva, né? Na verdade, Halbach, que cunha o conceito de memória coletiva, ele ainda hoje é muito criticado porque há uma compreensão de que ele pensa a memória apenas no seu aspecto coletivo. Mas não, ele busca mostrar exatamente esta articulação entre a memória individual e coletiva. Tanto que ele vai dizer que elas se interpenetram. Entendi. Né? Então, acho que isso faz uma diferença muito grande. Então, quando nós pensamos em memória, eu particularmente já penso nessa memória que é coletiva, mas que também é possível de ser compreendida a partir daqueles sujeitos que recordam. Então, o ato de lembrar pode ser individual. Aliás, ele né? É o sujeito que recorda, sempre. Né? Sempre. Mas é um sujeito que recorda experiências compartilhadas. Né? Então, acho que eu não considero, como alguns críticos do Halbach colocam, que ele coloca a memória como algo que é exterior ao indivíduo. Justamente porque... Não dá para conceber isso, né? Não dá, porque, mas há às vezes uma compreensão equivocada, na minha opinião, disso. Porque se a gente pegar a definição do Halbach sobre memória coletiva, eu posso já colocar aqui para você, ele vai dizer que a memória, ela nos faz, ela está ancorada, na verdade, nos grupos, nas instituições, nas experiências, naquilo que constitui a nossa vida em sociedade. Portanto, eu recordo como parte da minha família, como parte do meu universo de trabalho, como parte se eu sou uma militante do sindicato, tanto que é possível falar de memórias da família, memórias do sindicato, memórias da sua experiência religiosa, outras tantas possíveis. Então, na verdade, dizer que elas se ancoram, né, não quer dizer que elas são exteriores, né, mas elas vão sendo construídas a partir dessas identificações com os nossos grupos de pertença. Não sei se fica claro para você. Sim. Isso, né? Então, na verdade, existe aí uma relação dinâmica, e não simplesmente que é algo que é exterior que é colocado dentro do sujeito. E também dinâmica no sentido de que ela possa ser, eventualmente, ressignificada de acordo com o contexto histórico, com o momento histórico.
ou seja, com o tempo em que se está, de onde se olha para essa memória? Exatamente. Inclusive, pode ser ressignificada pelo lugar e pelo momento em que este sujeito histórico participa. Então, o contexto está implicado, mas o sujeito que vivencia esse contexto também. Então, aí claro. Entra o aspecto... Justamente porque ele vivencia outro contexto, ele está permeado de outra bagagem, digamos. E ela é dinâmica de tal maneira que eu posso fazer memória hoje, no contexto em que vivemos no momento, e se eu me reportar aos mesmos acontecimentos 10 anos depois, isso vai ser ressignificado totalmente, porque eu vou estar num outro momento, num outro contexto, me relacionando com outros grupos, com outros pensamentos coletivos, com outras realidades que vão alterar essa memória, né? Então ela não é nada fixa, ela aliás está muito sujeita a flutuações, a distorções, né? Então a memória é algo muito dinâmico, né? Como os espaços, os lugares de memória, como se chama, lidam com esse dinamismo? Museus, por exemplo. Aí há algumas coisas, eu acho que é uma discussão muito interessante em torno disso, porque há sempre um risco de quando você, vamos dizer, cria um espaço físico como algo que pode cristalizar uma memória, né? É um risco, digamos. É um risco. E há uma discussão muito grande, fértil em torno disso, porque as pessoas sentem necessidade de criar esses monumentos, né? Até, inclusive, a gente pode dizer, contrapor, né? Se a gente pegar a nossa cidade, vamos pegar a cidade de São Paulo, né? Que monumentos, né, existem aqui e o que eles significam para a cidade? Ou que passado eles evocam? Ou que pontos de vista que sobre pontos esse passado? de vista sobre esse passado ele nos traz. Vamos pegar a questão da história dos heróis, né? Que é bastante marcada, né? A gente tem muito mais monumentos que retratam o passado dos heróis, vamos colocar em aspas, brasileiros, do que de das experiências populares, assim, de heróis anônimos, né? De movimentos que fizeram a história da cidade, do Brasil, e que não estão presentes nos monumentos por conta das decisões políticas do que é considerado referência para marcar o passado. Quer dizer, quem determina o que passa para a história são as classes dominantes. São as classes dominantes, né? E aí por isso que eu digo que é muito interessante, acho que o museu tem um papel extremamente importante no sentido de nos conduzir a acontecimentos passados, a experiências passadas, a relíquias, a vestígios, a objetos, né? E isso é extremamente rico, mas não é o único lugar de memória. Desde que se tenha em vista de que eles conduzem a pontos de vista, como a gente acabou de falar. Então, assim, problematizar isso, questionar esses lugares também é papel do trabalho da memória. Claro. Né? É necessário. E é necessário oferecer também outras possibilidades de outros lugares de memória. Por que não considerar um lugar de memória espaços onde aconteceram manifestações culturais importantes, lutas políticas importantes? Talvez a gente possa ver isso um pouco mais em termos das tradições folclóricas, né, que sempre, por ritualizar, né, determinadas experiências, elas trazem isso com
com muita ênfase. Mas o mesmo não acontece, por exemplo, em torno das lutas políticas. O mesmo folclore, muitas vezes, é ofuscado por um ponto de vista. Bom, para usar esse link que você tá me oferecendo, me ocorreu agora o Mário de Andrade, que a pedido do Getúlio Vargas fez o projeto do IPHAN, que contemplava o estudo e a documentação das camadas populares. E foi vetado, né? Uhum. E eu acho que aí... O Getúlio não quis, né? Uhum. Não, e acho que aí você toca num ponto que inclusive vale a pena ressaltar, que esse o Instituto, né, de Patrimônio Histórico, né, foi imposto, né, de uma forma em que o Estado é que determina, né, o que é patrimônio. Exato. Não há uma participação de outras esferas da sociedade no sentido de poder pensar o que é patrimônio nosso, né? Então a gente vê, eu acho que teve um movimento muito interessante aqui em São Paulo, por exemplo, nos anos 92, né? Quando houve uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo, inclusive fizeram um congresso para discutir essa questão do patrimônio histórico, né? Trazendo à tona não só aquilo que o governo determina como sendo patrimônio, mas possibilitando a outras camadas da sociedade participar desse processo. E aí a Prefeitura criou as oficinas de memória em diferentes bairros para retratar as lutas, as experiências, né, que acontecem na cidade. E, inclusive, a experiência dos queixadas lá aconteceu em uma das oficinas, né, e essas pessoas foram ouvidas, né. E a ideia era justamente contemplar o que o Mário de Andrade, já nos anos 30, questionava. Por que não? As manifestações, né, populares, o etnógrafo, exatamente, aquilo que mostra essa brasilidade, vamos dizer, que vem das camadas populares, não possa ser configurada como certeza. Patrimônio. Então, histórico. você concorda com a afirmação de que nós estamos evoluindo em relação ao que o Getúlio, por exemplo, eu diria em parte, né? Estamos caminhando? Eu acho que estamos caminhando, porque hoje você vê muito mais iniciativas em torno disso. É mais, né? discutida? É mais discutida, eu acho que é mais pesquisada, eu acho que a pesquisa também ela favorece o levantamento dessas questões. Por quê? A pesquisa problematiza, né? Lógico. As situações. Então, acho que quem está hoje envolvido na discussão do patrimônio, né, que está pesquisando sobre isso, está trazendo muito, por exemplo, os estudos culturais têm sido bastante difundidos e vem trazendo essa demanda. O que não quer dizer que efetivamente isso já se alterou do ponto de vista do poder. Ah, sem dúvida. Ainda eu acho que existe uma resistência. Mas existe um grande. espaço sendo aberto aí. Mas existe um espaço em que esse debate pode acontecer. Inclusive a gente pode mencionar algumas criações mesmo que retratam uma outra memória, né? Por exemplo, você tem hoje o Museu Afro-Brasileiro, você não tinha isso. Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa. Você tem... bom, não está me ocorrendo agora mais exemplos, mas assim, você já tem espaços para que outros lugares sejam considerados lugares de memória. Entendi. Vou fazer um intervalinho rápido, Pois não. porque o programa voa. Voa, É né? impressionante e esse papo tá muito bom. Então, Memória Brasil volta já, não sai daí, até já.
Você que está querendo saber mais detalhes sobre suas séries de TV prediletas, não deixe de assistir ao Almanaque dos Seriados, apresentado por Paulo Gustavo Pereira, que por incrível que pareça, sou eu. Toda segunda-feira você não pode deixar de ver Almanaque dos Seriados, aqui no TV Geração Z, a partir das 5 da tarde. Conto com você. Você lembra do Ahá? Você lembra do relógio Champion? E do beijoqueiro, você lembra? Se você não lembra, a gente te ajuda a lembrar. Programa Geração, toda segunda às 7 da noite aqui, na TV Geração Z. E aí galera, eu sou a Patrícia China, estou aqui todas as quartas-feiras às 19 horas com o programa Volume Máximo. Muito rock, muito metal, muita atitude, a gente passa vídeo, chama a galera, bate um papo. Então eu tenho encontro com vocês toda quarta-feira às 19 horas. Eu sou a Andréa Nóbrega, estou convidando vocês a me assistirem toda quarta-feira às 14 horas. Humor comigo mesma, Andréa. Memória Brasil voltou e hoje a gente está com uma presença ilustre aqui, a professora, psicóloga social Soraya Ansara, que está falando para a gente sobre memória. Eu queria que você falasse sobre a relação que existe entre a memória e a questão do direito à cidadania. Acho que a gente pode vincular essa ideia da luta pelo direito ao passado. Tá. Lutar pelo direito ao passado faz parte dessa luta pela cidadania. É o direito a conhecer o seu próprio passado, né? E, consequentemente, a sua própria identidade, pode-se dizer? Podemos dizer o passado e todos os processos de construção de identidade que esse passado permite. Porque eu acho que você está tocando aqui numa questão que é a identidade, que eu acho que ela é muito presente, porque ela é um elemento de continuidade do passado, né? Saber quem fomos, né? Para entender quem somos, né? E projetar aí o nosso futuro, para onde vamos, né? Eu acho que um pouco essa dialética é muito presente. Bom, já que a na gente questão começou da memória, né? falando de Guimarães Rosa, e o Guimarães Rosa fala que o sertão está em toda parte, nesse caso o passado está em toda parte toda também. parte, né? Inclusive, eu não sei se você conhece um autor, o David Lowenthal. Ele inclusive, faz essa afirmação dizendo que o passado está em toda parte, né? Isso porque nós o tempo todo a gente está recordando esse passado. Ele está presente na nossa vida. E nós mesmos somos resquícios do passado, dos nossos pais, dos nossos avós. Exatamente. E aí a gente sempre leva alguma característica, alguma forma de identificação com esse passado,
né? Então, negar este passado é negar a nossa própria identidade, né? Então, acho que a luta pelo direito à memória é fundamental na atualidade, né? Não dá para a gente pensar numa sociedade que nega o seu passado. E há processos de seleção de memória que negam, evidentemente, tentando eliminar conflitos e completamente. Memórias que são indesejadas para determinadas interesses, para determinadas ideologias, né? E essa questão acho que é muito importante, porque até a forma como vamos dizer, a história oficial foi construindo, né, o passado brasileiro, é extremamente perigosa, né? Se a gente nos reporta a colonização, né, a questão da escravidão, né, a forma como isso constitui a identidade, né, brasileira, e o fato dessa memória desse passado, inclusive incentivada e produzida pela própria escola por longas e longas décadas, né, foi uma falsa história. Com certeza. Né? Isso é negar às novas gerações seu direito ao passado, inclusive fazendo-as construir preconceitos em torno desse passado, né? No caso dos negros, por exemplo, né? A gente, fica muito claro, né, que a forma como as pessoas tiveram acesso ao que aconteceu no passado foi distorcida, né? A gente pode dizer isso com relação à própria repressão no Brasil, né? O controle das informações, a história não contada, né? Negando, né, que o Brasil é um país onde teve uma ditadura, né? Como se não houvesse. Na falta de uma, tivemos duas. Tanto que a do Estado Novo nem é considerada ditadura pela maior parte da população. Exatamente. Ela é vista como... Bom, tivemos aí o pai dos pobres, né? Quer dizer, nem é compreendida como sendo uma experiência ditatorial. Um regime de exceção. Um regime de exceção, né? E isso é extremamente complicado, né? Para as gerações futuras, para aquilo que nós vamos construir em torno, se a gente puder dizer, da nossa identidade, né, cultural. Você concorda que o Brasil é um país sem memória, para trazer aqui esse clichê que a gente tanto ouve? Isso é uma verdade? Eu acho que a gente precisa considerar alguns aspectos. Eu acho que esse estigma, né, de poder, que a gente escuta correntemente, que o Brasil é um país sem memória, ele está muito vinculado a como os brasileiros facilmente apagam, principalmente na esfera política, o que aconteceu em gestões políticas anteriores, com personagens da política brasileira. Eu acho que, inclusive, essa frase ela é extremamente usada, né, em torno da política, dos personagens que constituem o cenário político brasileiro, né? Insistentemente, certos personagens voltam à cena política por décadas, né? Aí a gente se pergunta, esqueceram o que aconteceu, o que esse cara fez, né? Por um lado, acho que tem esse lado. Outro lado, eu acho que essa negação do passado, que é bastante distorcida pela própria escola. Se a gente perguntar, a minha geração mesmo, né? Que passou pela escola na década de 70, por exemplo, que história nós conhecemos? É terrível.
né? Então, foram sendo formadas gerações e gerações sem conhecimento da própria história brasileira, né? São dois fatores que eu acho que estão implicados nisso. E um terceiro aspecto que eu acho que cabe para pensar essa ideia de país sem memória é a forma, eu não sei se cultural ou não, de se viver muito o presente, como se o passado não tivesse nenhum sentido. Vamos pensar no momento presente, um certo presentismo, né? Uma atitude frente a só importa o que está acontecendo agora. Entendo. Né? Um modo de vivência acelerada do presente. Que casa muito bem, né, com esse ritmo imposto pela modernidade, né? Revolução industrial e tudo. Etc. Todo esse universo que tudo é muito rápido, você resolve as coisas rápidas, e cada vez mais rápido, acho que nós estamos vivendo isso claramente. Com certeza. Né? E isso até tem um paradoxo, que tem o Hilsen traz, né? Curiosamente, diante dessa aceleração toda a que nos estamos submetidos, parece que começa a se produzir uma cultura da memória. Mas ele vai trazendo isso questionando que cultura é essa. Porque, por um lado, o paradoxo está aí, por um lado, tudo hoje é transformado, tudo é registrado, né? Em vídeos, e rapidamente imagens, áudios, foto, a ponto de você não fazer nenhum esforço de pensar sobre algo, porque está tudo arquivado. Treinou a mente humana. A sua habilidade de recordar, vamos dizer assim, quase que anulando essa habilidade. Por outro lado, isso fragiliza completamente a memória, né? Porque aí vem as modas retro, né? Ele coloca bem nesses termos, né? Um paradoxo que a gente vive, só que isso tira esse aspecto consistente que falávamos anteriormente dos significados que são construídos sobre o passado. Essa multiplicidade de versões que são possíveis em torno do passado. E não aquela em que a narrativa oficial se impõe como tal, seja na forma de narrativa, seja na forma visual, seja nas diferentes mídias possíveis, né, de registrar essa memória. Né? Não sei como isso angustia por um lado também, né? Essa rapidez vertiginosa, né? Com que a gente vai vivenciando. E te parece que o Brasil especificamente tem uma relação com o tempo de aceleração ou não? Uma vez eu estou te perguntando isso porque eu entrevistei a Lúcia Santaella sobre essa questão e ela se reportou à história do Brasil, à questão colonial e inclusive ao nosso desejo de negar determinadas vivências de dominação mesmo, de repressão, perdão, e dizendo que a vivência do tempo brasileiro sempre foi acelerada. Você vê dessa maneira? Você concorda aí com isso? Eu acho que acompanha mesmo essa aceleração, né? Eu sou paulistana e sempre vivi mais de perto um movimento muito absurdo da vida, que talvez eu não sei se eu sentiria num lugar mais tranquilo, pacato. Por isso que eu acho interessante que a gente tem que considerar os lugares, né? Eu acho que as grandes metrópoles acompanham esse tempo acelerado. Mas eu acho que a gente não pode dizer o mesmo de outras experiências mais longínquas nesse Brasil afora, não. Que é continental. Eu não sei se você viu um vídeo que se chama, na verdade um filme que se chama Narradores de Javé. Sim. Eu acho que ele retrata muito isso, né? Quer dizer, você certeza. tem um povo que vive num lugar que você não imagina existir
E o poder determina que ali vai passar uma hidrelétrica e eu acabo simplesmente com essa história, com esse universo. Mas o mais curioso disso é o uso, né? Que então eles começam a pensar de resistência, né? Como a memória pode ser uma possibilidade de resistir naquele lugar. De repente faz com que se tome a consciência da importância dessa memória, só ali, só naquele momento em que ela se apresenta ameaçada. Exatamente. Agora, você falou de cinema, associei com a questão das artes de modo geral. A gente estava falando de política. Nas artes, no cinema, na música, teatro, como que o Brasil se relaciona com a sua memória? De maneira menos superficial do que com a política ou não? Eu acho que a produção artística, ela nesse aspecto, ela tem sido muito expressiva. Mais bem documentada, talvez? Eu acho que são, talvez, eu acho que, não sei se chamaria apesar de documentário, mas... muitos artistas aí esquecidos, grandes atores então, que ninguém conhece mais hoje em dia. Ninguém fala, mas, por exemplo, se a gente pegar essas produções, né, inclusive elas trazem as outras possibilidades de registro, né? É uma produção que você tem um autor, né, um sujeito que organiza esta informação de uma maneira totalmente diferente da que é exclusivamente narrada, né? E aí é muito legal porque você tem elementos de ficção e de realidade, não menos importantes, né? Porque nessa conjunção entre ficção e realidade, você expõe uma determinada realidade. Bom, até porque se a gente levar a cabo a percepção de que memória é algo construído. O que é ficção aí, o que é realidade? Exatamente. Né? Então, fica tudo muito tênue. Acho até interessante isso que você coloca, porque a memória, a gente sempre diz, ela é reconstrução do passado, mas uma parte minúscula desse passado, como diz o Loventhal, né? Ela é uma fração, né? Tudo demais é pura construção e invenção. E isso não deslegitima a memória. Na verdade, ela evidencia os significados que são construídos em torno de uma dada realidade. Porque o ponto de vista é que é a variável, né? O que é inventado, na verdade, são os modos de olhar para aquele fato que de fato aconteceu, que de fato existiu. Né? Exato. E assim, e o aspecto da criatividade, né? Eu acho que o cinema é muito mais rico nesse aspecto do que a política. Eu não sei. Não só nesse aspecto. Não, em todos, né? Porque primeiro que é uma obra aberta. Claro. Eu acho que isso é fascinante. Eu acho que a obra de arte, ela é uma obra aberta. Ela é sujeita a uma infinidade de interpretações. Com certeza. O receptor é coautor, né? Ele é coautor. Você, a mesma forma que exige um trabalho todo de elaboração, de seleção, claro, né, desse autor, o sujeito que participa desse processo, acessando essa memória por meio da arte, ele também participa dessa autoria, ressignificando aquela obra. O mesmo ocorre, por exemplo, conosco aqui agora, uma entrevista. Né? Aliás, a palavra entrevista já pressupõe essa não isenção, né? Porque estou eu aqui estimulando respostas suas que poderiam ser outras, de acordo com o que eu te perguntasse, enfim, né? Essa é uma questão também... provocativa, né? Eu penso que nessa relação nossa de entrevistador, entrevistado, que acontece muito na pesquisa, né? Que acontece na produção das obras, né? Há uma participação nessa autoria, vamos dizer assim, que desta relação é produzido algo novo. Tanto eu provoco algo em você, claro, né, quanto você em mim, né?
Então não dá para dizer que estamos isentos dessa nova produção, na verdade, nós somos participantes efetivos mesmo. dessa produção. Como é que você vê a biografia, o gênero biográfico, como ferramenta de produção da memória? Ela não é a memória, ela é uma ferramenta de produção, é isso? Como você enxerga? Sempre a biografia a gente pode, no contexto dos trabalhos de memória, a gente fala muito nas trajetórias de vida, né? Não usa muito o termo biografia, mas evidentemente uma trajetória de vida traz a biografia. E traz a subjetividade tanto do biografado quanto do biógrafo. Né? Com certeza, né? E evidentemente ela é uma produção de memória. E uma produção de memória riquíssima, porque aí eu volto naquela questão que nós iniciamos a conversa. A biografia pode ser individual, mas os elementos que essa biografia retrata, eles estão extremamente relacionados com as experiências desse sujeito na sociedade. Eu acho que me marcou muito a obra, por exemplo, da Ecléa Bose, quando ela fala ela entrevista velhos que viveram em São Paulo no contexto da ditadura Vargas. E aí você vê o quanto essas trajetórias foram revelando a cidade, né? Então, como uma biografia é capaz de revelar a cidade, o lugarejo, todo o contexto, o ambiente, as emoções, né, que foram constitutivas daquela biografia. Então, ela não é só desse sujeito, né? Ela é da sociedade. Sempre? Você acha que isso sempre acontece? Eu acho, não desvinculo. Não tem como narrar uma pessoa sem narrar o cenário onde ela circula. Exatamente. Tá casado, né? Eu acho que é isso. Por isso acho que o que você iniciou falando do Guimarães Rosa, né? Sim. Eu lembro. O que lembro tem. O que eu lembro, tenho. Acho que fascinante. Isso fala tudo, né? Fascinante, né? O cenário, as identificações, todos os elementos que constituem sua biografia. Né? Bom, para terminar o programa, eu preciso dizer que eu e a Soraya nos conhecemos numa aula que ela estava ministrando na USP, um curso sobre memória, e ela era uma das pessoas que ia palestrar. E eu fiquei verdadeiramente encantado com a tranquilidade, com a coerência e com a sabedoria dessa grande psicóloga, professora, escritora, teóloga, filósofa. Agora vocês entenderam por quê. Então eu só posso agradecer você, Soraya, por ter aceito o meu convite e desejar muita sorte no seu percurso e espero que você volte muitas vezes aqui no Memória. Eu agradeço, Thiago, foi para mim assim, extremamente prazeroso poder conversar com você hoje e poder falar de coisas tão profundas, né? Que constituem a nossa vida, exato, o nosso universo. Nos dizem respeito cotidianamente, né? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Muitíssimo obrigado. O Memória Brasil de hoje fica por aqui e semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até lá, tchau, tchau. Muito bem.